Os resultados de uma pesquisa apontam que ainda há um grande número de crianças e adolescentes no Brasil que sofrem abuso sexual. Um em cada 5 adolescentes entrevistados sofreu algum tipo de violência sexual. Para falar sobre o tema, nós convidamos o advogado, especialista em direitos humanos e fundador da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ariel de Castro Alves. Ariel, saiu recentemente os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que foi feita em 2019, mas saiu agora, né? E foi divulgada pelo IBGE. No universo de 188 mil estudantes, cerca de 14,6% dos estudantes entre 13 e 17 anos, alguma vez na vida, eles passaram por algum tipo de violência sexual. Né? Primeiramente, eu queria a sua análise do que significa violência sexual, porque muitos pensam que ela consiste somente no estupro, e não é bem isso, né? Exatamente, nós temos esse número estarrecedor e ainda devemos lembrar que os dados são subestimados, porque muitas crianças, principalmente os adolescentes, eles têm dificuldade de tratar desse tema do abuso. E nem sempre a criança sabe, de fato, o que é um abuso sexual. Então, muitas vezes são até vítimas de abusos, de violências, mas não sabem caracterizar os abusos e as violências que sofreram. E outros não querem revelar essa questão muito íntima. Tem medo, tem receio, ou estão subordinados aos agressores, ou ficam constrangidos de estarem revelando para pessoas estranhas que estão entrevistando, que estão encaminhando os questionários, mesmo que de forma anônima, eles têm dificuldade de colocarem essa questão. E a violência, então, sexual, além do estupro, que é a relação sexual propriamente dita, quando tem a chamada conjunção carnal, que é uma palavra jurídica, mas nós temos várias formas, então, de abusos sexuais, desde o apalpamento de órgãos genitais de crianças e adolescentes por outra pessoa, principalmente por adultos, e temos também, além então dos apalpamentos, as situações de sexo oral e outras situações, sexo anal, oral, e também a própria conjunção carnal. Então, todas essas situações são situações de violência sexual. Mas nós vimos aqui nesses dados que dessas denúncias de violência sexual, 16% foram de estudantes de escolas privadas que falaram que sofreram violência sexual e 14% das redes públicas. Quer dizer, é diferente do que muita gente pensa, como se abusos sexuais, violência, só ocorressem nas casas dos pobres, e não é verdade. Muitas vezes os casos ocorrem em famílias de classe média e classe alta e são menos denunciados, porque essas famílias tratam como tabu, elas querem manter um status. Quais são os sinais para que a gente possa estabelecer de que houve realmente abuso no adolescente ou na criança? A criança ou adolescente ele acaba tendo mudanças repentinas de comportamento. Aquela criança que era alegre passa a ser uma criança com comportamento triste. Aquela criança desinibida se torna muito inibida, ela tem uma baixa da autoestima. Aquela criança que já não usava fralda, não mais urinava na cama, ela acaba tendo um retrocesso, ela passa a ter, né, essa mudança também de comportamento, ela acaba tendo medo de pessoas adultas, ou acaba tendo um comportamento bastante erotizado, ou entra num processo de depressão. Quais são os canais de denúncia para esse tipo de crime? Os canais principais de denúncias são o Disque 100 e também os conselhos tutelares, que existem em todos os municípios do país, que